terceiro mandato, perto de completar 100 dias, o presidente Lula ele corre para tentar reempacotar velhos programas que serão a tônica do que pretende apresentar como resultado nesse período. Os focos principais são as novas versões do Bolsa Família e do Mais Médicos e a retomada do Minha Casa, Minha Vida, além de pacote de obras que será anunciado nos próximos dias. Na reunião ministerial da semana passada, Lula demonstrou ansiedade para acelerar as entregas. Abro aspas. Nós não temos muito tempo para ficar pensando o que fazer. Temos que começar a fazer porque o mandato é muito curto. Fecho aspas, né? Esta linda pérola, né? Que é capaz de acalmar mercados, falar que tem algum plano, né? Não, o Brasil tem um plano. As fechadoras estão fechando a porta, as montadoras, né? Vai ter desemprego, mas eu tenho um plano. O que está acontecendo aqui? Eu não sei o que fazer, não conversamos antes, não tivemos plano, o governo de transição foi uma falácia gigantesca, porque não fizeram nada, ficaram lá olhando assim, né? Olhando, o Brasil vai não dar mal. Agora chega esse cenário de caos, ele assume que não tem plano e que tem que fazer alguma coisa. Agora, o que ele não sabe, ele fala para os outros. Olha, eu sou o Lula, estou falando para você fazer, tem que fazer alguma coisa. E Agora, faz poucos minutos atrás, que ele foi fazer o lançamento do novo Mais Médicos, né? Ele soltou algumas pérolas, tá? Ele soltou algumas pérolas. Ouçam os senhores o que Lula disse, né? Eu vou citar aqui, entre aspas, das coisas maravilhosas que ele disse. Aspas, não pode tratar educação como gasto, a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que salvar uma vida. Fecho aspas. Bom, a gente acabou de ver aqui o fato de que, por exemplo, aqui no litoral norte, aquela desgraceira toda que aconteceu. Ele chegou, prometeu 2,5 milhões, meia Cláudia Raia. Depois ele subiu para 8, que dava uma Cláudia Raia e meia. Mas o pessoal do governo do estado falou que ele só mandou 2. Cadê o gasto para salvar a vida? Aí você olha a situação do Rio Grande do Norte. Tem gente sem escola, tem gente sem hospital. Cadê o apoio dele para salvar a vida? As montadoras estão fechando, não acontece nada para cair os juros. Cadê os investimentos de dinheiro público nas áreas certas para salvarem os empregos, as vidas, a saúde, a dignidade, a moradia, etc, etc, etc. Unicamente nós vimos no Brasil até agora foi investimento em deputado para arriscar o seu nome da lista da CPMI do 8 de janeiro, dos atos do 8 de janeiro. Foi o único investimento que o Brasil viu até esse momento. E ainda ele diz mais, aspas, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Olha que pergunta maravilhosa que ele faz no seu discurso vazio, de palavras vazias, né? Ele fala, aliás, o Brasil é especialista nisso. Toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer que é gasto. A gente não pode mais gastar. Não tem como gastar. Fecho aspas. E ainda, eu estou vendo aqui na matéria que foi publicada agora no jornal Folha de São Paulo, que o evento do Mais Médicos se encerrou agora, e cada frase é pior que a outra, né? E aí ele vem, o presidente ele disse que é preciso arejar, abro aspas, livros de economia estão superados. Livros de economia estão superados. Vou repetir, livros de economia estão superados, vírgula. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão de a gente governar. Fecho aspas e falo, Felipe, e agora, quem poderá nos defender? Ele quer substituir matemática por matemática, é isso? Esse governo é mais do mesmo. Todo mundo já sabia disso. Eu discordo quando fala que Lula está 100 dias no governo sem dar um sinal de qual que vai ser o projeto dele. Vai ser a volta do Mais Médico, vai ser a repaginada do PAC para obras públicas, vai ser o novo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida,
essa roupagem do governo que realmente não tem nenhum tipo de ideia, né, para colocar e para realmente mudar a cara do Brasil. Ó, vamos ouvir o Lula falar. Eu consegui aqui com a nossa equipe a sonora. Vamos ouvir da boca do próprio presidente. Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. É engraçado, né, Ricardo? É preciso mudar a mentalidade sobre a razão de a gente, ou seja, eles, o PT, governar. O livro de economia está superado. Só faltou ele falar que... Capês, Bissoli, faltou ele falar que o Código Penal está superado. Faltou ele falar também que a Constituição está superada. E isso me lembra também, esse negócio do o livro de economia está superado, lembra o presidente da Argentina, que está numa situação de M, né, falando que a inflação era coisa da cabeça das pessoas. O Pavinato, sabe que eu acredito quando as pessoas falam que o Lula dilmou, né? Ela como economista, e deve ter influenciado muito ele nesses últimos tempos, talvez até no programa de governo da sua campanha, e agora à frente do Banco dos BRICS, fazendo uma política econômica exemplar, eu acho que ela fez ele entender aquele raciocínio de que não se deve estabelecer uma meta, e quando você atingir a meta, você dobra a meta. Mas você está falando aí da meta da bobagem, né? Você está falando da meta da bobagem. Primeiro, ele não está definindo meta de nada. Depois ele começa a dizer que tudo que está nos livros não serve. Vamos fazer um tratado novo. Acho que não é ele que vai escrever. Espero que não peça para Dilma fazer isso também. Ou queimar livro, né? E vão fazer o quê com isso? Então é um governo, um presidente que já foi 2 vezes presidente da República, que o seu partido já teve 4 mandatos consecutivos, em que pese não ter terminado o último. Vai alegar o quê? Inexperiência? Não sabia como a máquina funcionava? A relação com o Congresso é algo novo a ser experimentado e descoberto no país? Que devia ter um plano de governo antes de assumir um governo? Que composição com o ministro se faz com gente técnica que tem a solução? Que soluções que não deram certo no passado não vão dar certo no presente? Que programas enlatados, esquentados, colocados em prática sem avaliações, sem melhorias, sem autocrítica, não vão resolver problemas do passado? Será que ele passou todo o tempo que passou na presidência da República para não aprender nada disso? Será que ele não consegue olhar para trás e sinceramente dizer para ele mesmo que teve erros que precisam ser superados e melhorados? Sim. Porque aí eu vou começar a achar que é uma questão até de juízo ali, né? De senilidade ou qualquer coisa assim. Será? Bom, nós vamos voltar nesse assunto. Agora são 15 horas e 5 minutos, tem muita notícia. Então, para ninguém ficar sem saber tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, tem o nosso giro, mas o giro, ele parte daqui e volta para cá. Você não sai daí que a gente volta nesse assunto. E falávamos aqui dos 100 dias, 100 com C, 100 realizações, com S, né, de 100, sem nada, né, de ausência de realizações. E o requentamento de programas, as falas, né, aproveitamos a notícia de ultíssima hora, que foram as falas célebres de Lula, e me parece, Felipe Monteiro, que Lula foi eleito sem apresentar proposta. Então, ele está pegando esses 4 anos, o que me parece é que ele pegou este mandato para fazer o quê? Para fazer campanha, porque como ele ganhou um pleito sem propostas, ele quer fazer um mandato de propostas. É isso que parece até o momento, porque tudo que apareceu foi proposta. Nós vamos, nós viemos, nós fomos, nós voltemos. Não teve nada concreto, só tem promessas. São juras e mais juras. Aí vem com uma frase dessa: os livros de economia estão superados. Investimento em saúde, educação, para quem precisa na hora certa, não é gasto, é investimento. Mas a gente só vê investimento em deputado que não precisa do investimento e não é para fim de educação, nem para fim de saúde, nem para fim de ajudar os mais necessitados, que, aliás, no litoral norte, não receberam aquilo que ele prometeu. Ou seja,
ele acabou de jurar e não cumpriu a jura na sequência. E aí, como é que o Brasil vai se livrar dessa baderna? Como dizia Bezerra da Silva, só quando o morcego doar sangue e o saci cruzar a perna? Eu sinto ele com muita pressa de fazer um contraponto com a gestão do Bolsonaro. Então ele prometeu um monte de coisa durante a campanha e ele quer atabalhoadamente começar a fazer um monte de coisa. É claro que educação é investimento, é óbvio. É claro que saúde é investimento. Quem investe em educação tem retorno. Os países do Sudeste da Ásia que assim fizeram estão entre as maiores economias do mundo. É evidente. Só que é uma questão também financeira, orçamentária. O orçamento é finito. Para você investir, você tem que ter o que investir. Você vai investir dinheiro, você precisa ter dinheiro. Para você ter dinheiro, é necessário de duas maneiras. Ou você gasta menos, ou você arrecada mais. Arrecadar mais vai gerar desemprego, aumentando a carga tributária. Hoje, por exemplo, o professor Mário Ferreira, da Pontifícia Universidade Católica, alerta para cada R$1.000 que você paga para o empregado, R$1.600 é de benefícios. Então sai R$2.600 para um salário de a cada R$1.000. Então é necessário o Brasil pensar e racionalizar. O Lula, no seu primeiro mandato, pensava de maneira ortodoxa, garantia a autonomia do Banco Central, segurava a pressão política para mexer na economia, e está faltando isso agora. E olha só, quando você fala, o Felipe, de juros, se você baixar a taxa de juros de maneira irresponsável, sabe o que vai acontecer? Um endividamento da população, desabastecimento e volta da inflação. Os Estados Unidos da América vem se financiando há muito tempo com emissão irresponsável de dólares. Porque o mundo inteiro usa dólar. Ele inunda o mundo de dólar. Mas parece que ele quer, né? Ele quer resolver um problema para ele. Parece que ele está com pouco tempo de vida quando ele fala uma coisa dessa. Né? Deus nos livre, que Deus você também, proteja todos nós. Porque se todo mundo sabe que essa é a receita para a desgraça, ele quer ser lembrado como salvador da pátria. Depois, se desandar, a culpa não foi dele. Por exemplo, na Venezuela, a população hoje, mais jovem, porque a expectativa de vida lá caiu bastante, né? Vamos convir. As pessoas, elas, numa pesquisa feita, responderam que elegeriam Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez levou a uma bonança dos mais pobres dessa maneira irresponsável, que deu no que deu, né? As pessoas não vão lembrar do Lula. Parece que ele quer isso, não é? Parece. O PT não tem um plano para o Brasil. Não existe um plano de governo para o país. Existe um plano de poder. E para se manter, o PT chegou ao poder dizendo que ia se antagonizar ao Bolsonaro. E é isso que o Lula está falando agora. Todo o discurso ele põe o Bolsonaro e requentou programas antigos, de 10 anos atrás, sem necessariamente métricas novas, sem nenhuma inovação. O governo brasileiro não tem. E o governo está cobrando os ministros para alguma nova ideia. Alguns ministros vão atabalhoadamente apresentando aquilo que lhe vem à cabeça. Foi o caso agora do Lupe, quando quis reduzir os juros para os empréstimos consignados e os bancos fecharam as portas. Isso aí mostra o desespero de querer mostrar algo novo que não existe. Nem a Caixa Econômica Federal embarcou nessa até agora. Outra coisa foi o ministro de Portos e Aeroportos falar, não, vamos, passagem a R$200, para quem? Não sabemos direito, é estudante, é não sei quem. Enfim, não existe um plano de governo para o Brasil. O PT está perdido, tentando requentar aquilo que já foi no passado e a expectativa é de que requente mal. Agora, uma questão importante. Se o Lula apresentar, né, o arcabouço fiscal e a reforma tributária, como ele quer mostrar agora, tudo que está falando aqui vai mudar. Primeira vez que vai ter uma reforma tributária no Brasil. Mas primeiro tem que saber se ela vai ser boa. Uma reforma nem sempre é boa, é uma reforma. A reforma tributária, simplificando o sistema tributário no Brasil. Você acha? E aumentando a arrecadação. Felipe, e aumentar a carga tributária no nós estamos mais pobres. Eu sei que está chegando a Páscoa, mas nós estamos acreditando no coelhinho da Páscoa aqui. Não tem reforma tributária que valha para esse ano. Qualquer reforma tributária, por melhor que seja, venha a ser apresentada pelo Bernard Api, que é um estudioso do tema, está lá na secretaria. Não discordo que ele deva ter uma visão muito clara do que quer, mas não tem reforma tributária que permite rápido. É muito interesse. Agora, vai falar assim.